Na aula de hoje a gente vai ver o third conditional, o terceiro condicional. Lembrando que aqui no meu canal eu já fiz um vídeo ensinando todos os outros três condicionais. O zero, first, second e agora a gente vai ver o third conditional, o último condicional. Se tu ainda não é inscrito, please subscribe e vamos ver o conteúdo. Então vamos dar uma recapitulada em o que é esse tal de condicional. Os condicionais, eles são bem parecidos com o português, né? As condições. Ou seja, se algo acontece, tem uma consequência. A gente viu que no zero conditional são fatos. Então, por exemplo, se tu fica parado na chuva, tu se molha, é um fato. No primeiro condicional, uma ação do presente vai ter uma consequência no futuro. Então, por exemplo, se eu guardar dinheiro hoje, eu vou poder gastar amanhã. A gente viu também que no segundo condicional, a gente vai ter situações irreais. Então, que nem a música da Beyoncé, If I were a boy, I could understand. Se eu fosse um menino, eu entenderia. Não sou um menino, não vou ter como estar entendendo. E a condição e o resultado do third conditional vai ser a seguinte. Ele é um pouquinho mais complexo, é um tempo verbal que exige que tu saiba um pouquinho mais de verbos ou de conjugações em outros tempos verbais. E ele é um pouco mais longo também. Como que vai ser a estrutura? A gente vai ter a partícula if sempre, né? É o nosso se. Junto com o if, a gente vai ter o had e o past participle, que é aquela terceira coluna de verbos lá, aqueles verbos que se não são verbos regulares, eles vão estar naquela terceira coluna de verbos, né? A gente tem a forma base, o simple past e o past participle é essa coluna mesmo que a gente vai usar. E depois o resultado vai ser com o would, have e outro past participle. Tem um detalhe que a gente vai ver aqui no último exemplo que eu vou te explicar. Quando que a gente vai usar o third conditional? Quando a pessoa está imaginando um passado irreal, alguma coisa que não tem como mais acontecer porque no passado foi diferente. É bem aquela coisa de arrependimento, né? Ah, e se eu tivesse estudado mais, eu teria conseguido passar na prova. Vai ser mais ou menos essa mesma lógica. Então, segue aqui comigo. If you had studied, you would have passed the exam. If you had studied, you would have passed the exam. If you had studied, you would have passed the test. Então, se você tivesse estudado, você teria passado no teste. Vai ficar mais ou menos assim. E, então, se no passado fosse diferente, no futuro também seria diferente. Não tem como mudar, então a gente aceita, né? If I hadn't been sick, I would have gone to the party. If I hadn't been sick, I would have gone to the party. If I hadn't been sick, I would have gone to the party. Se eu não tivesse estado doente, eu teria ido na festa. E aqui trouxe mais um exemplo com as bolas invertidas e vai ficar assim. I wouldn't be tired today if I hadn't drunk last night. I wouldn't be tired today if I hadn't drunk last night. I wouldn't be tired today if I hadn't drunk last night. Esse aqui eu vou querer te mostrar aqui um pequeno detalhe. A gente não tem o would have, porque não é o futuro que vai ser diferente, é o presente. Mas a estrutura vai ser a mesma. Ó. If I hadn't, past participle, drunk e o resto da frase. E aqui o resultado vai ser um pouquinho diferente, a gente não vai ter o have, porque o resultado está sendo no presente. Mas ainda assim, ele é como se fosse uma mistura do segundo com o terceiro condicional, mas ainda assim ele se enquadra aqui no terceiro condicional. Então, eu não estaria cansada hoje se eu não tivesse bebido tanto ontem, ok? E o desafio para hoje é traduzir a seguinte frase. Se eu tivesse assistido todas as aulas da Teacher Thaís, eu teria tirado um 10 na minha prova. Como é que ficaria isso em inglês? Deixa nos comentários. Bye guys, see you next class!